E aí, focados, tudo bem? Vamos para mais um conteúdo? Hoje nós vamos falar sobre a nossa NBC TG25. Se liga no nosso vídeo que eu vou falar tudo que é importante para vocês sobre essa norma que cai habitualmente na prova do exame de suficiência. Vem comigo e foca no CFC. A NBC TG25, ela trata de 3 elementos de fundamental importância. São eles as nossas provisões, os nossos passivos contingentes e os nossos ativos contingentes. O primeiro ponto fundamental para vocês é saber o conceito de cada um desses elementos. Então se liga aí primeiro nas provisões. O que é uma provisão? Uma provisão consiste num passivo de prazo e ou valor incerto. O que isso significa? Significa o seguinte, que toda vez que você tem uma provisão, você já tem um passivo, você já tem uma obrigação presente. Isso significa que você tem uma dívida, você só não sabe quando ou quanto vai pagar. Um exemplo de uma provisão seria, por exemplo, a provisão para garantias. Imagine que você tem uma empresa que ela vende, comercializa um determinado tipo de produto ou presta um determinado serviço. No momento em que você comercializa esse produto ou presta o serviço, automaticamente você tem que dar a garantia para o seu consumidor. Você sabe quando ou quanto vai gastar se eventualmente aquele serviço ou aquele produto vier a ter algum problema? Não. Então, para isso, a gente constitui uma provisão. Por históricos passados da sua empresa, você já tem uma ideia que alguns produtos seus podem vir sim a dar defeito e dessa forma você vai ter saída de recurso. Por isso que a gente fala que a provisão consiste no quê? Em um passivo, mas que eu não sei quando ou quanto eu terei que desembolsar. É válido lembrar que quando eu falo de provisão, eu estou falando, de algo que é provável. Então fica uma dica aí para vocês, tá bom? Toda vez que falar para você um passivo provável, nós estamos falando de quem? Das nossas provisões. O outro elemento importante é o quê? É o nosso passivo contingente. O que seria o passivo contingente? O passivo contingente significa uma obrigação possível e isso implica no quê? Esse possível significa que nós temos eventos futuros incertos que não estão sob o controle da entidade e que podem ou não ocorrer. Como assim, professor? Um clássico exemplo que a gente tem seria uma demanda judicial. Imagine que a sua empresa está sofrendo lá um processo e nesse momento o que acontece? Você tem a possibilidade de um desembolso. Qual é o evento futuro incerto que não está sob o controle da entidade? A decisão do juiz. Então, o juiz é que vai determinar se vai haver a existência ou não daquele passivo. Por isso que a gente fala que o passivo contingente consiste no quê? Numa obrigação possível, porque depende de um evento futuro incerto para a sua realização. Outro exemplo que nós temos de passivo contingente seria uma obrigação provável, mas que por algum motivo você não reconhece, por exemplo, por não ter uma mensuração confiável. Lembra que na provisão nós falamos que ela é um passivo de prazo ou valor incerto? Essa incerteza na mensuração da provisão não significa, que ela não seja uma mensuração confiável. Então não confunda isso, Apareceu para vocês lá, por exemplo, obrigação provável. O próximo ponto que você tem que observar é: a mensuração é confiável? Se a mensuração não for confiável, ela não pode ser classificada como provisão e passa a ser um passivo contingente. E por fim, nós temos o quê? O nosso ativo contingente. Quando surge o ativo contingente? O ativo contingente, pessoal, ele vai surgir como sendo o contrário do passivo contingente. Então imagine aquele mesmo processo. A sua empresa está processando agora outra empresa. A outra empresa tem o passivo contingente, a obrigação possível. Já a sua empresa, ela tem o quê? O ativo possível. O que significa o possível? É a mesma lógica lá do passivo contingente. Significa que é algo incerto, que vai depender de eventos futuros incertos que não estão sob o controle da entidade para sua realização ou não. Então, aquele mesmo exemplo da demanda judicial, ele vai surgir o passivo contingente por um lado e o ativo contingente para o outro.
Outro ponto, além dos conceitos importantes, no nosso normativo, na nossa NBC TG 25, é sobre a mensuração. E quando eu falo de mensuração, é importante que a gente lembre que essa mensuração trata sobre as provisões, uma vez que somente as provisões serão reconhecidas nas demonstrações contábeis. Lembra o que é o reconhecimento? Reconhecimento é o processo em que o elemento entra para as demonstrações contábeis. Quais demonstrações? Balanço patrimonial e demonstração do resultado do exercício. Então, quando eu falo de provisão ser reconhecida, significa que a provisão vai entrar no seu passivo no balanço patrimonial e vai criar uma contrapartida como uma despesa. E sobre a mensuração, professor, qual é o ponto relevante? O ponto mais importante sobre a mensuração é que nós temos que ter uma mensuração confiável. Teve questões já nas provas anteriores do exame de suficiência que cobrava de nós o cálculo dessa mensuração confiável. Mas calma, não precisa desesperar. Esse cálculo é muito simples, porque ele é sempre derivado de um exemplo que tem na própria norma. O exemplo é mais ou menos assim, vou adaptar para vocês. Suponha que você tem uma empresa que comercializa um produto X. Quando você vende esse produto, nós já falamos que automaticamente você precisa dar garantia sobre ele e, consequentemente, você precisa fazer a provisão dessa garantia. O que nós temos que observar é qual o valor dessa provisão. Para isso, imagine o seguinte: nós temos 60% dos nossos produtos que não dão defeito nenhum, tá? Isso significa o quê? Que 60% não vai gerar custo adicional para você, não vai gerar uma despesa para você. Já 30% deles dão defeitos menores e 10% dão defeitos maiores. Observe que sempre a probabilidade vai fechar em 100%. Então, 60% sem nenhum defeito, nós temos agora 30% com defeitos menores e 10% com defeitos maiores. Suponha que todos os produtos dão defeitos maiores e aí você gasta 100 mil. Suponha que todos os produtos dão defeitos menores e você gasta também 100 mil para repará-los. Como que agora a gente vai definir o que seria a mensuração confiável nossa? Basta a gente utilizar a fórmula do valor esperado. Qual é a fórmula do valor esperado? Valor esperado é o somatório das probabilidades vezes o valor da ocorrência. Então, o que você vai fazer? Vai pegar os 60% vezes zero, porque é aquelas unidades que não vai trazer defeito nenhum para você. Logo, você não terá um gasto adicional. Você vai pegar os 30% dos defeitos menores vezes 100 mil e vai pegar os 10% de defeitos maiores vezes também 100 mil, já que no nosso exemplo nós atribuímos aí esse mesmo valor. Então, o que seria o valor confiável para nós? A nossa melhor estimativa seria, então, 30% de 100 mil, 30 mil, 10% de 100 mil, 10 mil. Então, 40 mil é a nossa melhor estimativa. É muito simples, tá? Todas as provas que exigiram de vocês cálculo em relação a provisões, sempre eles vão te dar a probabilidade de ocorrência e também o valor que você terá de desembolso. Feito isso, basta multiplicar um pelo outro e somar todos esses valores e você vai ter o valor da sua provisão. Lembrando que essa seria a nossa melhor estimativa, certinho? Para a gente resumir essa aula de hoje, é válido a gente lembrar do seguinte esquema. Toda vez que eu falo de provisão, lembre-se, provisão é algo que é provável, tá? Que eu vou reconhecer nas minhas demonstrações contábeis, isso significa que vai para o balanço patrimonial e para a DRE, ela vai ser mensurada e vai ser divulgada também. Já o nosso passivo contingente e o ativo contingente, eles não serão reconhecidos. A gente fala que eles não são mensurados, já que eles não têm uma mensuração confiável, mas sim, eles são divulgados. Opa, peraí, professor, como assim eu vou divulgar se eu não reconheço e nem mensuro? Eu vou divulgar em nota explicativa. Então, se liga nessa dica e nos acompanhe nas nossas próximas aulas. Foca no CFC. Um abraço e até mais.